Eu não gosto, irmãos, muito, eu não gosto, aliás, eu não gosto, não é muito de saber não gosto é de saber de nada. A irmã, pastor Jardel, a irmã veio usando um salto de altura de número 20. Eu estou lá preocupado com o salto dela, meu irmão. Pastor Jardel, o irmão pintou o cabelo de loura, a irmã pintou o cabelo de vaca. Eu estou lá preocupado com essas coisas, meu irmão. Mas essas coisas você guarda para você, se te incomoda, guarda para ti, conversa com a pessoa. Eu não quero saber disso não. Eu quero saber de problema para resolver. Um irmão doente, um irmão que precisa de uma ajuda, de uma cesta básica, que precisa ir no médico. Enfim, essas coisas que é problema mesmo de verdade, sabe? Aí você pode me atribular na hora que você quiser, você pode me procurar na hora que você quiser. Então, vamos fazer aqui, irmãos, uma breve mensagem rápida. Sabe aquela mensagem de 10 minutos? Aquela mensagem de 2 dias que você resume em 10 minutos? Vamos tentar. E eu quero ler com vocês brevemente, rápido, para a gente trazer uma exortação. 2 Crônicas 12, do verso 1 em diante. Depois que Roboão se fortaleceu e confirmou-se como rei, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 100.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas, etíopes, vieram do Egito com eles. E conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então, o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que haviam se reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse o seguinte: o profeta disse para o rei e para os líderes que tinham abandonado a lei do Senhor: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e os reis, ao ouvirem isso, se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías de novo, o profeta, a palavra do Senhor, e disse: visto que eles se humilharam, não os entregarei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele, para que aprendam a diferenciar entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Amém. Pessoal, o que é que eu quero tirar de lição para nós aqui, rapidamente, em 10 minutos? Roboão, ele lutou muito para poder conquistar aquele reino, o povo não queria. Inclusive, teve um camarada chamado Jeroboão, que veio contra ele, junto com a nação de Israel. E aí Deus foi e disse: ó, não vão guerrear vocês, são tudo israelitas, são tudo irmãos, né, de pátria. Então, cada um vai para o seu lugar, e eles voltaram para casa. E ali o reino se dividiu. Roboão ficou com aquilo que se chama de parte norte, que é a parte que ficava Judá e Jerusalém, e o Jeroboão ficou com a parte sul, que ficava com 12 tribos lá. Só que o Roboão ficou com a cidade de Jerusalém, onde tinha um templo. E lá tinha um templo, o que é que ele fez? Ele começou a organizar a questão dos cultos, a organizar o templo, a tirar os altares de idolatria. E enquanto isso, o Jeroboão lá do outro lado, que o país estava dividido, né? O país que não estava dividido. Tinha 2 reis no país só. Aí o outro que ficou lá do outro lado, como não tinha a capital que podia adorar, que tinha o templo, ele começou a levantar ídolos. Ídolos e ídolos, fazer o povo ir para a idolatria. Aí os fiéis a Deus, você vai ver nos capítulos anteriores, os levitas e o povo que realmente era fiel a Deus, se mudaram. Disseram: não, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos lá para Jerusalém, onde está o outro rei, porque aquele sim teme a Deus e adora o Senhor. E nós somos fiéis a Deus. Só que os outros ficaram lá, adorando os ídolos mortos. E os fiéis a Deus foram para Jerusalém. Até perderam as coisas que ele tinha, propriedade e tudo, para poder ir para Jerusalém, para morar lá, para poder estar perto de pessoas, dos líderes do povo que realmente adorava a Deus e que ia conduzir o povo à adoração. Porque é muito difícil, pessoal, você adorar a Deus de verdade, quando você mora num país que é proibido adorar aquele Deus. A gente não faz ideia do que é isso, porque a gente nunca experimentou isso na pele ainda. Porque no tempo do reinado do anticristo vai ter. Mas hoje, por exemplo, pessoas na República Islâmica do Irã, o Irã, lá você não pode ter uma igreja cristã, como nós temos aqui a Liberdade. A gente pega o ônibus, vai numa casa de Bíblia, compra uma Bíblia. No Irã não pode. Se eles pegarem você lá, praticando o cristianismo, tendo Jesus como Senhor e Messias, você vai para a forca. Você vai preso, você vai ser torturado, tua família vai ser torturada.
vão tentar fazer você negar, vão queimar você vivo, vão matar teus filhos na tua frente. E isso acontece hoje no mundo, não só no Irã, mas em muitos outros países. Então é muito difícil se adorar a Deus, Auricélio, em lugares assim. Então por isso nesse contexto que eu estou lendo para vocês, eles preferiram mudar de país e ir para o outro país, para o outro lado. Mudar a parte do país e ir para o outro lado onde as pessoas estavam adorando a Deus. Se mudaram, irmão, deixaram casa para trás, terras e gado e tudo, e não podia nem pegar de volta. E se mudaram, nós queremos ir adorar o Senhor, e foram. Só que passados 5 anos, presta atenção, passados 5 anos, quando o Roboão já tinha confirmado o reino, agora é meu, agora eu sou o rei, agora tinha levantado cidades fortificadas, tinha organizado tudo ali, e servindo a Deus, prestando culto a Deus, e Deus abençoando ele, dando tudo certo. Só que 5 anos depois, ele apostatou. 5 anos depois, ele apostatou. Aí agora aqui, olha o perigo. Ele apostatou, aí dentro da minha cabeça começa a vir pensamento, aquela velha questão de interpretar o texto. As perguntas, cadê o povo que se mudou para lá? O que houve com o povo que se mudou para lá? Porque o Roboão era fiel a Deus. O povo deixou tudo e foi se mudar para lá. Por que aqueles líderes que estavam ali, não só por Roboão, rapaz, nós estamos se desviando de Deus, vamos ficar certinho, não. Por que eles não fizeram isso? Por que eles acabaram se desviando também, junto com o Roboão? Você começa a pensar coisas, irmãos, e a imaginar coisas. E o Roboão, no seu conforto, já está tudo bem, Deus é comigo mesmo, o reino já está confirmado, o povo, tem gente de Israel, de todos os lugares aí das terras, vindo para cá, se mudar para cá, para poder fazer parte do culto com a gente, congregar com a gente, porque aqui nós adoramos a Deus de verdade. Aí agora o homem apostatou, e ele apostatou, irmãos, e conseguiu levar a liderança com ele, e conseguiu levar algumas daquelas pessoas a apostatar junto com ele, e outros dos que eram realmente fiéis ficaram ali no meio. E agora nós deixamos a região sul e viemos para cá, e agora o que é de nós? O homem aqui apostatou, voltar para lá, não vamos voltar agora, tá, como é que faz agora? Ficar lá no boco sem saída. E aqui, irmão, eu aprendo uma coisa muito importante para nós nos dias de hoje. Não existe igreja perfeita. Eu vou me mudar lá para o Ceará, porque lá eu encontrei o pastor Jardel Fernandes na internet, encontrei a missão na internet, o homem prega a verdade. Não existe igreja perfeita. Você não pode sair do seu lugar que você está morando, para ir embora para outro lugar, só para congregar, fazer parte de uma comunidade que está congregando, por vários motivos, irmãos. Porque primeiro, a sua salvação não depende de você sair do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, para vir morar aqui, para congregar com a gente. Sua salvação não está aqui. Sua salvação está em Cristo, e Cristo está em todo lugar. Primeira coisa que a gente aprende. Aí muita gente diz, não, mas eu não vim por causa do pastor Jardel. Mas foi, irmão. Mas não fui por causa do homem, mas a verdade é que é. Não fui lá, não foi por causa do homem, não. Você tenta enganar a sua mente dizendo que não foi, mas é. A maioria é. A maioria não, perdão, boa parte é. A maioria de fato vai como esse povo aqui foi, para adorar a Deus. Mas entenda, irmão, o contexto deles era diferente do nosso. Eles tinham um templo físico. O único lugar que Deus escolheu em todo o país de Israel para colocar o nome dele foi Jerusalém. Tanto é que todo ano tinha 3 festas de peregrinação. Festa da Páscoa, que todo mundo tinha que ir para a festa da Páscoa, para Jerusalém. Tinha a festa da colheita, que todo mundo tinha que ir uma vez por ano para a festa das colheitas, que era a festa das primícias, né? E tinha a festa das cabanas, que todo mundo tinha que ir. Tinha 3 festas, o povo tinha que ir, porque lá era o lugar que Deus tinha que ser lá. Não lembra do dízimo, Deuteronômio 14? Deus disse, todo ano vocês tiram o dízimo e vão para Jerusalém, leve para comer, é para você ir comer o seu dízimo lá. Senhor, por que eu não posso comer aqui? Eu moro em Benjamim, é longe demais. Não, tem que ser lá. Eles tinham um lugar físico, mas desde que Jesus falou assim, que Deus procura, ele disse assim, vai virar a hora em que nem em Jerusalém e nem nesse monte se adorar a Deus, mas em qualquer lugar, porque Deus é Espírito, e procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Porque de repente, irmão, tu faz uma mudança tremenda na tua vida, para se mudar de lugar, para poder ficar perto daquela congregação, como se tua salvação dependesse daquilo. Aí de repente tu vai, se muda, o que é que acontece? O líder que você achava que era o líder infalível, acaba, se não apostatar, pode acabar
caindo? Rapaz, como é que pode eu vir lá de tal lugar para congregar aqui, porque eu vi o Jardel na internet, homem de Deus, profeta de Deus nessa terra. Aí cheguei aqui, o homem caiu. Aí acaba a igreja, se espalha todo mundo. Cara, vocês estão alicerçados no homem. A gente prega que estamos livres do sistema, a gente comenta no YouTube, nos bate-papo, no chat, estamos livres do sistema, aí do sistema para aqui, aí do sistema para acolá. No entanto, quando um homem cai, a gente quer cair junto, meu irmão. O Roboão caiu, era o líder maior, é verdade. Mas a queda de Roboão não era obrigado os outros líderes terem caído. Ou seja, se eu cair ou o pastor Zezinho cair, não é obrigado os evangelistas e diáconos e presbíteros e obreiros caírem junto. Pelo contrário, eles têm que ficar em pé para poder esticar a mão e levantar eu e o Zezinho que caímos. E mesmo que se eu e o Zezinho viéssemos cair, que somos pastor do ministério, e os outros evangelistas, obreiros, presbíteros viessem cair, ainda assim não era para vocês cair, era para vocês ficarem em pé, para ficar dentro do barco com a mão estendida para resgatar a gente. Porque a igreja não está alicerçada em Jardel Fernandes, a igreja não está alicerçada em José Horácio, a igreja não está alicerçada em pastor presbiteriano, pentecostal, batista ou neopentecostal, a igreja está alicerçada em Cristo, meu irmão. Nós temos, e quem é a igreja? É nós. Não é esse prédio aqui que está alicerçado. Tem gente que vai construir igreja hoje, prédio que chama de igreja, cava um buraco e enterra a Bíblia no chão, aí joga roma de óleo, achando que por causa daquilo, aquilo não vale nada, meu irmão. Destruiu o óleo, dava para ter assado um peixe dentro do óleo, e gastou uma Bíblia que tinha dado para dar para alguém por aí, para ler a Bíblia. A igreja está alicerçada em Cristo, e na palavra dEle, e não é enterrada no chão, é guardada aqui no nosso coração. Então, meu irmão, não se mova por causa de homens, não deposite sua confiança em homens, não deposite sua fé em homens, não edifique a sua crença em homens, porque eles são fracos. Roboão caiu, mas os outros poderiam ter ficado de pé, mas não, ele conseguiu derrubar os outros. E agora como é que ficou aquele povo? Continuaram adorando a Deus indo para o templo, fazer os cultos, ou apostataram também? Não sei, o texto não fala aí, mas uma coisa eu sei, que Deus mandou um profeta chamado Semaías, porque o próprio Deus tinha enviado um exército. Aí desviaram, apostataram, abandonaram minha palavra. Bora lá, Sisaque, vem cá, invada Israel. O Deus mandando, Deus, vai lá, invadir Israel, Jerusalém, vai lá. Aí quando chegou lá, Deus falou ao profeta, fala lá para o Roboão, que é o rei, para os líderes aí, que eu estou mandando o Sisaque, porque eles abandonaram minha palavra. Abandonaram porque estava tudo bem. Não, já está tudo bem, vamos abandonar. Irmão, vou te falar uma coisa. Aí, irmão Zé, não, já está tudo bem, eu já moro no Alphaville, eu já tenho um carro de 3 milhões de reais, eu já tenho uma fazenda de 5 milhões, e tem mais 50 milhões guardados na minha conta. Ei, não, agora eu já apostatar de Deus. Deus pode fazer isso aí desaparecer assim, porque tua segurança não deve estar nas coisas dessa terra, mas no Senhor. Nunca abandone o Senhor, nem na fraqueza, nem na força, nem na pobreza, nem na riqueza, nem no muito, nem no pouco. Nunca abandone o Senhor. Esteja com Ele sempre. Não acho que está tudo bem agora, você pode relaxar, não, meu irmão. É verdade que quando está tudo bem, nós temos tendência a dar aquela rechadinha, Deus já chega assim, Sabe aquele menino danado que a mãe chega, levanta menino, lapada aqui? Deus já chega assim, para não dar peia maior. Porque eu vou finalizar a palavra dizendo o seguinte, irmão. Porque embora tem homens de Deus nessa nação que caíram, é verdade. Que fizeram coisas ruins, é verdade. Homem de Deus, estou falando de herege não. Os hereges vão morrer hereges porque já ouviram o evangelho e não querem aceitar. Estou falando de homem de Deus. Homem que marcou a história nessa nação, pregando o evangelho, resgatando vida. Caiu, fez coisas ruins. Fez coisas até terríveis. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele mandou o profeta lá para dizer: Ei Roboão, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, eu também abandonei vocês. Aí quando o rei ouviu isso, foi que ele falou? No verso 6, eles se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Porque é isso que nós temos que fazer, igreja Missão de Fé.
Perdão, igreja não, é errado isso. Igreja é uma só, é Cristo, igreja de Cristo. Ministério Missão de Fé. Congregação física, que estão diante dos meus olhos. Congregação online. É isso que temos que fazer. Ministério Aliança do Calvário, Ministério Presbiteriano, Ministério Batista, Ministério Assembleia de Deus. É ouvir o que Deus tem exortado, que Deus tem repreendido nossas heresias e nossa apostasia, e nossas falsas doutrinas, e vossas opressões contra o povo. E Deus tem dito que tem abandonado. E aí o que é que você vai fazer? Estou nem aí. Não preciso de Deus. Quem é o louco que vai dizer isso? Quando o Roboão, mesmo na sua arrogância, na sua prepotência, na sua altivez, na sua autossuficiência, se humilhou, botou a cara no chão, jogou terra na... Como é que ele se humilhava naquele tempo? Aqui o texto não fala. Como era? Rasgava a roupa que estava, jogava terra na cabeça, esfregava a cara no chão. Não para ralar, estava a cara no chão. Se humilhar, rasgaram a roupa, jogaram terra na cabeça, botaram a cara no chão e disseram o quê? O Senhor é justo. Estamos apanhando porque o Senhor é justo. Estamos sendo corrigidos, disciplinados porque o Senhor é justo. Aí Deus foi e disse, mesma hora, irmão, é incrível. Deus escuta na mesma hora. Aí Deus disse, ô Semaia, volta lá. O homem se humilhou. Volta lá e fala para ele, porque tu se humilhou, eu não vou castigar vocês com a mão muito pesada, mas eu vou deixar vocês um tempo. Está aí escrito, a gente leu isso aí. Vou deixar vocês um tempo nas mãos do rei da Síria, para vocês saberem o que é servir o homem e o que é servir a Deus. Para quê? Para aprender o que, irmão João? Que por mais que difícil as renúncias seja para servir o Senhor, mais difícil infinitamente é servir o homem. Por quê? Porque com o homem, se nós falhar, eles querem nossa cabeça numa bandeja de prata. E Deus, se nós falhar, se arrepender de coração, Ele nos perdoa. Então Deus perdoou aquele homem. E se nós, Ministério Missão de Fé, Aliança do Calvário, Presbiteriana, Batista, Congregacional, Assembleia, qualquer uma, reconhecer que errou o caminho, que perdeu o caminho, e se arrepender e se voltar para o Senhor de todo o coração, eu te digo com sinceridade, diante da palavra do Deus a quem servimos, que Ele vai te perdoar e vai te levantar novamente, como Ele fez com Roboão. Então, meus queridos, é tudo que está acontecendo no cenário, é um alerta para nós, dizendo o quê? Que não tem ninguém perfeito, que todos podem cair, e que não mude de lugar para ir congregar em lugar nenhum, porque sua salvação não depende de congregar em lugar nenhum. Sua salvação só depende de uma coisa, da fé. Se você pede congregar numa igreja bíblica, congregue, mas não vá virar a sua vida de cabeça para baixo para se mudar para um lugar, achando que você tem que estar ali para poder ser salvo. Não, mas se firme em Cristo, esteja em Cristo, reconheça onde errou, retome sua caminhada, seguindo a verdade, firmado na verdade, e com certeza o Senhor vai te perdoar, vai te reerguer, e vai te usar novamente, talvez até mais do que Ele usou antes, porque Deus, quando te escolheu, já sabia dessa queda. Deus, quando te separou, já sabia quantos tropeços você ia cair, quantas quedas você ia levar. Tanto é que a gente chega lá, Senhor, eu caí de novo. Senhor, eu sabia que eu não ia conseguir. Aí, ao mesmo tempo, Ele lembra a gente, eu sabia que você ia cair aqui, mas eu vou te ajudar. Isso faz parte do processo, do aprendizado, para quando você estiver achando que é autossuficiente, você lembrar que não é nada, que você sempre depende de mim. Então, pessoal, vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Convido os obreiros que vão servir a ceia, pode se aproximar.